obrigado. Professor Adilson, está desligado o áudio. Boa tarde a todos. Pronto. Eu quero agradecer a participação de todos os presentes. Eu estou vendo agora 29 participantes, né? E a honra também atribuída pelo professor Oswaldo em abrir essa 25ª edição do workshop do PRH 4414, né? Houve uma mudança do número ao longo do tempo, né? E eu vou apresentar rapidamente o programa e falar sobre a agenda de hoje, né? Então, o Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, né, PRH 44, na UFRN, teve início em 1999, quando muitos de nós ou estávamos ainda no ensino fundamental, ou ainda nem estávamos na escola, e alguns nem eram nascidos, né? Ele tinha e tem como objetivo orientar e complementar a formação dos estudantes de engenharia para o setor de petróleo e gás, tanto nos níveis de graduação como mestrado e doutorado. A ênfase do atual programa, né, engenharia de processos em plantas de petróleo, gás natural e biocombustíveis, atuando nas seguintes áreas de especialização: processamento, meio ambiente, biocombustíveis, manufatura, fluidodinâmica computacional, metrologia e produção. O programa, né, ao longo desses 25 anos, apresenta resultados importantes na formação de recursos humanos, tanto do ponto de vista regional, como uma destacada produção científica associada ao corpo docente e discente. Dos diferenciais deste programa é a apresentação, né, dos projetos de pesquisa por todos os estudantes e pesquisadores envolvidos, de forma sistemática e semestral, em conjunto com palestras, né, de pesquisadores significativos no setor. Então, esse evento é o workshop do PRH 44 e que está na 25ª edição, como eu mencionei. A 25ª edição começa hoje, 19 de janeiro de 2021, com a palestra inicial do pesquisador Aislan Santos Pereira da Costa, o qual atua nos temas modelo multivariados, aplicação de modelos baseados em redes neurais artificiais, aplicação de espectroscopia de infravermelho próximo, em monitoramento de processos industriais em sistemas envolvendo petróleo e seus derivados. A palestra que ele ministrará hoje é intitulada Técnicas de Machine Learning aplicado ao monitoramento de processos envolvendo petróleo e derivados. Após a palestra do Aislan, iniciarão, né, para tratar um pouco da agenda, as apresentações dos projetos de pesquisa dos estudantes do curso, né? Inicialmente, os 4 estudantes da engenharia, ou os 4 bolsistas da engenharia mecânica, e depois começam os pesquisadores da engenharia química, né? Então, a ideia é começar agora às 2 horas da tarde e aproximadamente até às 6 horas. Então, eu quero agradecer aqui a presença do Aislan, né? E passar a palavra para ele. Aislan, o que a gente tinha combinado aqui, está na agenda, né? Uma palestra de uns 30 minutos, para a gente ter um tempinho para fazer algumas perguntas para você, tá bom? Muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade aqui de estar compartilhando um pouco sobre o que eu venho pesquisando, né? Sou recém-formado no doutorado, então minha carreira, digamos que minha carreira acadêmica é curta, né? Está começando agora. Eu vou apresentar para vocês aqui um pouco sobre técnicas de machine learning, né? Em especial, técnicas de redes neurais aplicadas no monitoramento de processos envolvendo petróleo e derivados. Vou trazer para vocês 2 exemplos, mas antes eu vou apresentar um pouco, né? Minha formação em matemática, licenciatura pela Universidade Tiradentes, fiz especialização em metodologia do ensino da matemática, mestrado, doutorado em engenharia de processos também pela Universidade Tiradentes. Atualmente eu sou aluno bolsista
pós-doutoramento, um projeto da Petrobras, e atuo no Núcleo de Estudos de Sistemas Coloniais do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, aqui em Sergipe. Como vocês viram, minha formação foi toda praticamente na Universidade de Tiradentes, né? Aqui eu trago umas fotos, né? A Universidade de Tiradentes faz parte do Grupo Tiradentes e tem várias sedes em universidades aqui no Nordeste e no Norte também, e também temos parceria com a Universidade de Massachusetts em Boston. Esse aqui é a fachada lá do laboratório que eu atuo, né, o NUESC. Acho que ela é comum a alguns professores aqui, acho que alguns professores já passaram por lá em algumas visitas. E a Universidade de Tiradentes, ela tem 5 programas de pós-graduação, dentre eles o programa de Engenharia de Processo, do qual eu fiz parte. Bom, eu dividi essa apresentação nos conceitos históricos, assim, um breve histórico sobre a inteligência artificial, né? Machine Learning está dentro da inteligência artificial e a indústria. Um estudo de caso, um sistema de monitoramento offline e um outro estudo de caso que seria um sistema de monitoramento online. E a aplicação na indústria. E algumas conclusões, minhas conclusões a respeito desses estudos. Bom, primeiramente, eu gosto de fazer uma correlação dos avanços dos estudos sobre inteligência artificial juntamente com a evolução da indústria ao longo dos anos. E a inteligência artificial, ela começa com mais ênfase, mais ou menos em 1956, após a Segunda Guerra Mundial, né, com o matemático Alan Turing, e ele começa apresentando estudos que conceituam a inteligência artificial. Esses conceitos, eles se prolongam até os dias de hoje, e hoje a gente pode definir a inteligência artificial como fossem sistemas computacionais, das quais ele tem a perspectiva de gerar trabalho, gerar resultados em tarefas, ser aplicados em tarefas que, a priori, elas são destinadas ao raciocínio humano, né, ao homem. Então, o objetivo da inteligência artificial é conseguir transformar essas tarefas que são puramente humanas, né, a priori, em tarefas que o computador possa executar. Mas, inicialmente, antes desse pesquisador, um primeiro modelo matemático que fez uma simulação, tentava simular o processo de aprendizado do homem, foi proposto por McLaughlin-Pitts em 1943, onde ele apresentou o primeiro neurônio artificial, digamos assim. E até hoje, com os avanços da indústria, né, a partir da evolução das máquinas, dos computadores principalmente, e com a indústria 4.0, a conectividade entre os maquinários e a grande fluxo de dados existente, a inteligência artificial começou a criar ramificações de estudos, né, grandes áreas de estudos bastante complexas, como representação de conhecimento, raciocínio automatizado, aprendizado de máquina, visão computacional e, em grande parte, a robótica. Esse englobamento dessas áreas, a gente pode dizer que seria a inteligência artificial na automação de um processo industrial, seja ele qual for. Então, partindo na base, né, da inteligência artificial, aqui nessa apresentação eu vou dar mais ênfase ao aprendizado de máquina, tá, o machine learning, e também existem vários tipos de aprendizado de máquina, supervisionado, não supervisionado. Eu vou dar uma ênfase maior no aprendizado supervisionado, que é aquele aprendizado onde a gente ensina a máquina, propriamente falando, né, mostra os resultados da máquina, ensina a máquina o que a máquina deve aprender. O primeiro modelo matemático que tentava simular, que tentou, né, simular, e até hoje tenta simular a forma de aprendizado do conhecimento humano, ele é baseado no neurônio biológico. O neurônio biológico, ele tem os seus dendríticos, né, o corpo celular, o axiônio e os terminais. Então, os estímulos são recebidos pelos dendríticos, processados e propagados pelo axiônio até as saídas, né? Os terminais. E aqui eles vão para um estímulo nervoso, para um músculo, para o cérebro processar essa informação, ou vai para outros neurônios. De forma bem similar, o neurônio artificial, ele procura fazer o mesmo procedimento. Então, ele tem os sinais de entrada, as variáveis de entrada, as informações que a gente apresenta ao modelo. Essas variáveis, elas são ponderadas, né, elas têm uns pesos associados, e junto ela forma um combinador linear entre essas variáveis e os pesos. O combinador linear somado a um bias, uma bias, ele aplica uma função. Essa função, ela tem diversos tipos de funções, né, funções lineares, funções logísticas,
para que gere uma saída, uma resposta à combinação dessas funções matemáticas. Essa resposta é a resposta que a gente deseja. Então, no aprendizado supervisionado, essa resposta ela é fornecida ao modelo. Então, a gente observa as variáveis de entrada e observa a saída que o modelo tem. O valor da saída do modelo é comparada com a saída desejada. E aí, essa estrutura forma-se a primeiro modelo matemático de rede, um primeiro neurônio matemático para tentar simular o aprendizado humano. Então, a rede neural, ela é formada quando a gente une várias pequenas unidades de neurônios. E aí a gente tem as camadas de entrada, onde apenas vai levar informação do que a gente está querendo modelar, do que a gente está querendo estudar, desde um processo industrial até um reconhecimento de padrão de linguagem ou visual, ou reconhecimento de escrita, qualquer tipo de padrão ou modelo que a gente queira predizer, ele é praticamente construído nessa estrutura de redes neurais. Algumas camadas escondidas, né? Ela pode ter apenas uma camada escondida ou mais que uma camada escondida. E, no final, a saída desejada. Eu posso ter apenas uma saída desejada ou mais de uma saída desejada. Esse sistema aqui, a gente tem funções entre as camadas, né? Pode ser linear, tangente hiperbólica, como já citado, e ela pode ser de alguns tipos, né? Ela pode ser recorrente, ela pode utilizar alimentação direta, mas a mais comum é utilizada a feed-forward multipreceptor, né? Que é multicamadas. Essa feed-forward é alimentação direta que damos no início. Então, ela tem as informações, elas são seguidas em um único sentido, né? Da entrada para a saída. Para iniciar o processo de aprendizado, a gente utiliza um dos algoritmos mais utilizados, é o backpropagation, para esse tipo de arquitetura, onde no momento que a gente compara a resposta de saída com a resposta desejada, o objetivo é minimizar essa diferença ao longo das camadas. Então, a gente volta ao processo de informação de forma a minimizar os pesos sinápticos, né, os parâmetros da rede neural, para poder gerar um menor erro possível, né? Esse processo é um processo interativo e vai sendo feito até quando esse erro mínimo é atingido, dizemos que a rede aprendeu, né? Temos um modelo que tem um bom aprendizado. Mas para isso tem alguns hiperparâmetros que a gente precisa otimizar, né? Tem funções de transferências, números de neurônios, né, em cada camada, números de camadas, porque à medida que a gente aumenta a camada, a complexidade do modelo aumenta, então a gente pode entrar no problema de overfit, né, um sobreajuste, o modelo acaba decorando, popularmente falando, né, a gente fala decorando o processo, não generalizando, ele não consegue generalizar, e o algoritmo de treinamento. A depender da função que a gente utilize para minimizar o valor do erro, a gente pode nos depararmos com mínimos locais, ou até mesmo a não convergência do modelo. Todos esses parâmetros em combinação que geram o melhor resultado possível. Então, existem vários estudos onde a gente procura melhorar os algoritmos de treinamento, melhorar a arquitetura, melhorar as funções, tal que melhore o critério de convergência e diminui o tempo de aprendizado do modelo. E quais são as vantagens e desvantagens de utilizar esse tipo de modelagem? São sistemas inteligentes, né? Ele trabalha com processamento de grandes dados, o que é bastante útil para a indústria. A indústria tem vários sensores que ultimamente são mais automatizados, então gera muitas variáveis, das quais a gente precisa analisar cada variável e controlar cada variável. Então, o sistema de redes neurais é bastante interessante no que a gente chama atualmente hoje como Big Data. E elas podem nos fornecer respostas confiáveis em processos de alta complexidade. Como a gente está aqui no contexto de petróleo derivado, a gente sabemos que o petróleo é um sistema bastante complexo de ser estudado, né, independente de várias variáveis influencia na sua formação, no seu processo. Em desvantagens, ela tem bastante problemas no momento de extrapolação dos dados, ou seja, se a gente treina o modelo, né, o modelo aprende determinadas variáveis dentro de um range, fica muito complicado eu extrapolar esse range, né? O range não garante que o erro obtido pelo modelo mínimo, ele consiga se manter se a gente passar dessa faixa que a gente treinou o modelo, né? Por exemplo, se a gente treinar um modelo com a temperatura variando de 0 a 20 graus Celsius e garante um erro mínimo,
não implica dizer que se eu apresentar variáveis com a temperatura de 50 graus Celsius, aquele erro também se permanece. Isso é uma desvantagem, né? A gente tem que sempre estar pedindo predições ao modelo dentro das faixas limites que ele foi treinado. E o outro problema bastante discutido na literatura, bastante discutido no meio acadêmico e no meio industrial, é que eles são chamados de modelos de sistemas de caixa preta. O que vem a ser esses modelos de sistema de caixa preta? A gente não consegue fazer nenhum tipo de relação entre os parâmetros gerados pelo modelo, entre as variáveis que estão apresentadas no modelo, com os parâmetros físicos do que a gente quer modelar. Voltando, se a gente está trabalhando com petróleo, a gente quer modelar um sistema envolvendo petróleo, então os parâmetros gerados pelo modelo, a gente não pode ter nenhum sentido físico, eles não dão nenhuma resposta física sobre o sistema que está acontecendo no modelo. Simplesmente ele aprende aquele padrão e nos dá respostas confiáveis sobre um sistema de predição. Então, qual é o objetivo principal de um modelo de machine learning, um modelo de redes neurais? É predizer. Então, quando a gente está pensando em ter um bom sistema preditivo, então é bom fazer uso, é interessante a gente fazer uma abordagem com machine learning. Quando a gente está querendo entender todo o processo, o comportamento das variáveis, aí já não é indicado utilizar o processo de machine learning. Agora eu vou apresentar para vocês um exemplo, um sistema de monitoramento offline. Primeiramente, essa problemática, né, ela foi apresentada para mim durante meu mestrado, que foi as emulsões de petróleo. Sabemos que a indústria petrolífera era bastante interessante no comportamento, na estabilidade das emulsões de petróleo. Então, sabemos que são sistemas termodinamicamente instáveis, ou seja, em algum momento eles vão separar. Porém, existem parâmetros físico-químicos que fazem com que as emulsões permaneçam estáveis por um longo período de tempo, a depender desses parâmetros, né? Percentuais de soltenos, viscosidade do fluido, outros tipos de moléculas anfifílicas, enfim, salinidade. A literatura apresenta vários padrões que fazem com que mantenham as emulsões do tipo água e óleo estáveis. Então, quais são as perguntas interessantes que a gente queria obter respostas? Qual é o tempo máximo da estabilidade daquela emulsão, né? Ou seja, qual seria o início da separação dessa emulsão? Qual é o percentual máximo que eu consigo separar e qual é o percentual restante que a gente não consegue separar? São perguntas bastante interessantes a serem respondidas. Então, para poder ter esse tipo de resposta, quando a gente entendeu que queríamos obter predições, então a gente partiu para o modelo de redes neurais e procuramos entender quais são as variáveis que influenciavam nesse sistema, quais são as variáveis que poderiam servir como variáveis de entrada de um modelo de redes neurais. Então, a gente reuniu algumas, como tipo do óleo. O tipo do óleo vai nos dar o grau API, percentual de asfalteno, acidez, teor de água emulsionada, distribuição do tamanho de gotas, também é um parâmetro bastante importante, a viscosidade do fluido. São inúmeros os parâmetros que a gente pode ficar aqui citando, que fazem com que o sistema de emulsões de água e óleo permaneça estáveis. Porém, não era interessante, no momento, ter uma grande quantidade de variáveis para poder colocar no modelo de redes neurais. A ideia era ter o mínimo de variáveis possíveis que oferecesse a resposta mais desejada, melhor. Então, sintetizamos emulsões em laboratório, né? Pegamos 2 tipos de óleos totalmente distintos, atentamos por essa peculiaridade, os óleos têm que ser extremamente distintos, e sintetizamos as emulsões e fizemos análise tanto de Malvern, né, distribuição do tamanho de gotas, teor de água, reologia, e submetemos ele a um processo de separação por centrífuga. E juntamos essas variáveis aqui, tanto do primeiro óleo quanto do segundo óleo, e construímos um banco de dados e avaliamos o percentual de separação ao longo do tempo. Quando vemos essas variáveis, esse banco de dados formado, o próximo passo foi tentar, vamos ver se a gente consegue obter um modelo de redes neurais que consiga predizer bem o percentual de separação da água e do óleo. E aqui estão os resultados desse modelo, né? A gente consegue ter curvas cinéticas de separação, conseguimos predizer a viscosidade dos 2 óleos separados. E aqui os resultados, o modelo de rede sempre tem um resultado de ajuste de treinamento, né, do modelo, a quantidade de dados de validação e a quantidade de dados de teste. O que significa isso? Significa dizer que daquele banco de dados a gente separou mais ou menos em torno de 70%
para poder treinar o modelo, né? A gente mostrava as variáveis de entrada e mostrava a resposta, ele estava fazendo os processos interativos até ele chegar no momento ótimo dele, de erro mínimo. Depois, juntamente com o processo de treinamento, 15% que estava fora, a gente pedia para, no momento que ele estivesse treinando, pedia fazer a validação em concomitância, ou seja, quando a gente terminasse o processo de treinamento, ele estava treinando e validando ao mesmo tempo. E depois, com mais 15 dados que não participaram desses 2 bancos de dados, mais 15 dados restantes, a gente pediu para fazer testes aleatórios, para entender se o comportamento, se a maneira que a gente apresentava dados novos ao modelo, ele conseguia manter o seu coeficiente de correlação, conseguia manter dentro do erro de predição que está estipulado aqui no momento de treinamento. E sim, conseguimos obter um bom modelo. Então, os dados que estão presentes no treinamento, eles são distintos dos dados que estão no momento de validação, que por sua vez também estão distintos no momento de teste. Ou seja, basicamente 3 bancos de dados diferentes. Aqui são os parâmetros do modelo, né? Primeira observação que eu faço aqui é a quantidade de parâmetros que a gente obtém no modelo de redes neurais. Mais uma vez, eu gostaria de frisar que esses parâmetros aqui, ele não tem sentido físico nenhum sobre o processo que a gente está querendo modelar. Ele apenas são os parâmetros numéricos para gerar, que o modelo tem, para poder gerar o resultado obtido, né, o resultado desejado. Aqui são as variáveis de entrada, né, o API, teor de água, DTG e tempo. E aqui são os parâmetros associados a cada variável de entrada do modelo. Aqui está a equação do modelo, né, obtido. Aqui são as funções, os WIJs e as BIs de cada camada. Então, o modelo foi capaz de aferir sobre a estabilidade das emoções em função do percentual de separação ao longo do tempo máximo de 80 minutos, bem como a sua viscosidade. Só que é necessário ainda obter o grau API, o teor de água e distribuição média e tamanho de gotas. Ou seja, se eu pensasse em levar esse modelo para a indústria, o responsável no momento, ele teria que coletar uma amostra, ir para o laboratório, aferir sobre o seu grau API, sobre o teor de água e sobre a distribuição média e tamanho de gotas. E ele estipulava um tempo médio, aí, 80 minutos, quanto é que você parava? 50 minutos, quanto é que você para? 10 minutos, quanto é que você para? Mas a ideia foi o seguinte, primeiro ponto, a gente precisa de um banco de dados mais amplo, né? A gente só tem 2 óleos aqui. Será que se eu pegar um terceiro, um quarto, um quinto óleo mais distinto, eu conseguiria obter mesma eficiência de preditiva? Essa era uma pergunta. A segunda pergunta é, como é que a gente faz para poder eliminar a necessidade de coletar a amostra e levar para o laboratório? Ou seja, como é que a gente poderia fazer isso em fluxo contínuo, sem a necessidade desse time de coletar a amostra, interrupção humana, digamos assim, né? Então, para responder essas perguntas, vieram a possibilidade de um projeto de sistema de monitoramento online. Esse projeto ele foi desenvolvido em parceria com o ITP, a SUAP, a Termoelétrica SUAP, localizada em Pernambuco, e a ANEEL. E o objetivo desse projeto era monitorar em tempo real o óleo combustível utilizado para geração de energia. Então, mais uma vez, qual era o objetivo da indústria? Predizer. Eu quero predizer a qualidade desse óleo. Então, tudo bem, já que eu quero predizer a qualidade do óleo, então vamos trabalhar com o modelo de machine learning, modelo de redes neurais. O que ele queria? O óleo combustível, ele é a última fração obtida, uma das últimas, né? Obtida na coluna de destilação. Ou seja, a depender do local, o petróleo já é um sistema altamente complexo, né? A depender do poço, do local que você está extraindo, tem características físico-químicas diferentes. Imagine o óleo combustível, que aquele óleo principal já passou por tratamento, já passou por transporte, às vezes mistura óleos de fontes diferentes e vai para o processo de destilação. Então, o óleo combustível também é uma mistura totalmente complexa. A depender se a gente pedir fornecedores diferentes, pode vir óleos completamente diferentes. Mas o principal objetivo da indústria era obter a viscosidade do óleo, o poder calorífero desse óleo, o teor de água desse óleo, cinzas, enxofres. A gente sintetizou mais ou menos nessa, né, as principais características, propriedades físico-químicas que a indústria queria. Foi passado isso para a gente. A água, principalmente, porque a água não poderia ter mais que 2% nas amostras, porque daria danos nos motores a combustão. E com essas informações, eles conseguiram também otimizar o processo da queima dos motores, melhorando a sua eficiência energética. Então, para colocar um sistema de monitoramento,
surgiu a ideia de usar o NIR, né, o espectrofotómetro infravermelho próximo. Ele é bastante interessante porque ele é rápido, é não destrutivo, não invasivo, pode ser aplicado em várias aplicações, pode ser utilizado em várias aplicações, e o grande tchan é que a gente consegue colocar ele em linha. Ele possui sondas de imersão, a qual são resistentes à pressão, à temperatura, todos os intempéries existentes na indústria, né, todas as diversidades encontradas na indústria. Então, o NIR, ele caracteriza por vibrações moleculares, né, regiões de combinações de vibrações moleculares na região do infravermelho próximo. Cada composto ele tem uma vibração molecular, um pico de absorvância maior, menor. Esse pico de absorvância a gente batizou popularmente aqui internamente como sinal. É o sinal que o nosso sensor está nos mandando esse espectro aí dado pelo NIR. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho, uma observação. Perceba que a gente tem 4.000 a 12.000, que é a faixa mais ou menos, centímetros a menos 1, que é a faixa mais ou menos 1 no NIR, e temos dados distribuídos ao longo desse processo. Perceba que é um grande dado. Então, esse espectro aqui, eu queria saber, por exemplo, a viscosidade desse óleo aqui, dado esse espectro. Então, as variáveis de entrada seria todo o espectro, né, toda a absorvância ao longo do comprimento de onda. Eu tenho uma grande quantidade de variáveis. Então, logo percebemos que a gente precisava diminuir essa quantidade de variáveis para poder servir como entrada para um modelo de redes neurais. Foi aí que utilizamos outra técnica de machine learning também, né? Técnica de calibração multivariada, técnica também utilizada em machine learning, como análise de componentes principais. Em resumo aqui, o que a análise de componentes principais faz? Ela reduz a dimensionalidade, técnica de redução de dimensionalidade, e ela faz o seguinte, ela pega a máxima variabilidade existente dos dados, o sentido dessa máxima variabilidade dos dados. Então, se eu pego um sistema aqui XY, apenas para fins didáticos, tá? Se eu pego um sistema aqui XY, a máxima variabilidade está nesse sentido aqui. E aí, a segunda máxima variabilidade nesse sentido aqui. Pronto. É isso que a PCA faz. Então, ela converte todos os meus pontos nesse sentido aqui, nessa reta aqui vermelha. Então, todos os meus dados até projetados aqui nessas retas. Então, eu consigo obter outro conjunto de dados e eu reduzo de 2 dimensões XY, eu passo apenas para uma dimensão nesse sentido aí. Se eu quiser outra dimensão, outro sentido, obtenho outra variável. Aqui para o sistema XY é tranquilo, dá para entender. Agora, quando a gente pega um sistema multidimensional, que é o caso dos espectros, eu tinha 2.000 variáveis, então faria todo sentido utilizar e reduzir essa quantidade de variáveis. Como é que a gente faz isso matematicamente? A gente calcula autovetores e autovalores de uma matriz de covariância, né? Obtém os dados, calcula a matriz de covariância entre eles e calcula nossos autovetores e autovalores desses dados. Então, a gente foi construir nosso banco de dados no laboratório, né? Construindo um sistemazinho de fluxo contínuo, porque a ideia era entender se o espectro ele modifica em fluxo contínuo ou não. Percebemos que não, fizemos esse sistemazinho, esse aparato experimental no laboratório para poder simular o fluxo do óleo e as temperaturas que são encontradas na indústria. E construímos nosso banco de dados, né? Nosso banco de dados que serão utilizados para obter um modelo de redes neurais. Logo de início, percebemos a sensibilidade do modelo. Existem 2 olhos aqui, ó, que eles são totalmente distintos dos demais. Tá? Outra coisa também é que a gente não precisava utilizar o espectro todo. Foi claro que mais ou menos a partir aqui de 9.000 centímetros a menos 1, de 9.000 até 12.000, que a gente tinha ruído do nossa medição. Então a gente precisava utilizar de 4.000 até 9.000. Além disso, sabemos também da literatura que o espectro tem picos característicos. Então, a gente fizemos um estudo sobre qual seria a região que melhor correlacionasse ao objeto que a gente estava querendo monitorar. Tudo isso foi feito com pré-tratamento antes de entrar dos modelos. E aqui está a nossa quantidade média assim, de variáveis. Seriam 500 dados para 2.200 variáveis. Calculamos nossa matriz de componentes principais, né, reduzimos nossa dimensionalidade e aí, por fim, construir nossos modelos neurais. Então, o que serve de entrada para modelos neurais são as matrizes de componentes, nossas componentes principais. Serviram de entrada para nossos modelos de redes neurais. Utilizamos, como um sistema bastante complexo, tangente hiperbólica ou tangente hiperbólica linear na saída. Percebemos que, para a temperatura, reduzimos para 5 variáveis, densidade 2 componentes principais, teor de água 5 e viscosidade 4.
Veja que eu tinha inicial uma matriz de 2.200 variáveis, agora eu tenho 5 variáveis, né? 5 componentes principais. E esses componentes principais ele representam em torno de 90, mais que 90% da variabilidade explicada no conjunto original. Então, treinamos o modelo e obtemos a seguinte característica. O range de aplicação de cada modelo, a arquitetura é a quantidade de neurônios que a gente tem, é a quantidade de camadas. Por exemplo, aqui em temperatura eu tenho 5 neurônios na primeira camada de entrada, são 5 componentes principais, 10 neurônios na camada intermediária e uma saída que é a resposta no caso de temperatura. As funções entre as camadas e o erro de predição. Então, esse modelo ele consegue predizer de 25 a 120 graus Celsius com um erro de 1,35 graus Celsius. Assim como densidade, em gramas por centímetros cúbicos, teor de água, de 0 a 2%, porque é o objetivo da indústria que não pode passar de 2%, chegando próximo a indústria já procura ter medidas correntivas, então de 0 a 2%, o erro aqui, e a viscosidade foi o parâmetro que mais teve variabilidade, foi de 4 centistrokes até 5.000 centistrokes. Essa variabilidade também, quanto maior a quantidade, a variabilidade dos dados, mais neurônios a gente precisava ter para poder ajustar o modelo. Os resultados, né, desse modelo, sempre os resultados são preditos por observado, porque o objetivo do modelo de redes neurais, o modelo machine learning, é predizer, então a gente sempre faz gráficos de preditos por observados, né? E percebe-se que em todos os dados, a gente sempre separa em dados de treinamento e dados de testes, né? Os dados de treinamento, mais uma vez, são diferentes dos dados de testes, e percebe-se que tivemos boas correlações, né? Somente aqui no teor de água. Nesse teor de água apareceu pontos que não foram bem correlacionados. E esses pontos, eu sei quais são esses pontos. Nós sabíamos, a gente tinha o controle porque estava dando esses pontos totalmente distintos. O que aconteceu foi que, como a gente teve quantidade de amostras com um teor de água bastante baixo, irrepetíveis, por exemplo, a gente teve 20 amostras com teor de água de 0,15, por exemplo, 0,15%. Então a gente precisava aumentar a variabilidade, também aumentar o range, né? Precisava monitorar até 2%. Foi o que a gente fez. Nós sintetizamos emoções no laboratório com óleo, combustível da própria indústria, e fizemos todos os testes, todas as análises com esses óleos com emoções sintetizadas. O que foi obtido o erro aqui foi justamente as emoções sintetizadas. A gente conseguiu avaliar isso. Outro caso foi a viscosidade. A viscosidade tinha um range tão amplo que um gráfico de predito por observado ficou complicado, desafiador afirmar que, com certeza, que o modelo estava bom, estava eficiente. Então, pegamos mais dois óleos combustíveis, fizemos a simulação e pedimos para obter um modelo de redes neurais para dizer. E aqui está toda a faixa de viscosidade desses dois óleos distintos. Em vermelho, o modelo de redes neurais e dados experimentais. Os resultados desses trabalhos foram publicados na revista Industrial Research e partimos para a aplicação na indústria. Aqui na aplicação da indústria temos os locais onde a gente falou, o espectrofotômetro, né, a vontade de monitorar o modelo, algumas fotos que a gente teve para poder colocar o sistema de monitoramento. Ele foi colocado em sistema de bypass, justamente para facilitar a limpeza, não interromper fluxo, esse tipo de situação. E também construímos um software para poder trabalhar com esse modelo de redes neurais, né? A gente construiu todo esse software para poder auxiliar os engenheiros. Aqui está o gráfico, né, a forma, o template do software, né? Ele oferece os dados de temperatura, viscosidade, densidade, teor de água, PCI, poder caloriferia inferior, do óleo, e ele fornece uma tabela também dada em tempo real e algumas configurações da sonda. Essas configurações da sonda funcionam da seguinte forma: coloca o range máximo e mínimo de cada sonda, e aqui fica verde quando está dentro da faixa, né, que deseja, e fica vermelho quando está fora da faixa, né. A gente apresenta um gráfico aqui temporal também da quantidade de dados medidos e os valores para cada temperatura. Só selecionar densidade, o gráfico muda para densidade. Essa tabela também, a tabela que também pode ser exportada para gerar relatórios, né, ao longo do tempo de monitoramento da indústria.
O que é preciso para manipular esse software, só apertar iniciar, configurar onde cada sonda está, né, sonda 1, sonda 2, sonda 3, configurar as faixas máximas e mínimas de cada propriedade e clicar em iniciar, o software roda sozinho. Esse software foi registrado no NPI. E, por conclusão, a primeira conclusão que temos foi a melhoria no processo industrial com o aditivo do espectrofotômetro e o modelo de monitoramento, melhorias econômicas. Gosto de frisar essa parte de melhorias econômicas, porque foi o seguinte: antes desse processo, a indústria coletava as amostras e mandava para uma empresa terceirizada, havia custo para isso, para poder fazer análise dessas amostras de óleo. As amostras, os resultados vinham com uma semana depois, e tipo assim, o óleo já tinha esquadro, né? Lá é fluxo contínuo. Então, aquele laudo que vinha com uma semana depois já vinha atrasado de informação, né? Além de ter custo, vinha com atraso. E aí eles não tinham noção para qual máquina foi, para qual motor foi aquele óleo datado. Tem que ter um controle humano muito eficiente para poder controlar direitinho isso. Além disso, além do óleo monitorar, também monitoramos o teor de água do óleo recuperado. Esse óleo recuperado é à medida que eles tinham um processo que eles poderiam fazer uma análise de teor de água, quando o teor de água estava muito elevado, eles teriam que pagar para alguém coletar esses óleos recuperados. Hoje, com o sistema de monitoramento, eles conseguem melhorar a eficiência do processo e minimizar esse teor de água no óleo recuperado. E aí, com esse óleo recuperado, com o mínimo de água garantido, eles conseguem vender o óleo ou até mesmo reutilizar na indústria. E a formação de recursos humanos. Para participar desse trabalho, teve bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, bolsa de iniciação científica. O projeto todo foi financiado pela SWAP com recursos da ANEEL. Aqui está uma foto do laboratório, né? As meninas de iniciação científica, que hoje são alunos de mestrado. Aqui está o espectrofotômetro, isso foi um teste de análise lá no nosso laboratório, sala de estudos. Nossa equipe, né? Se não estão todos, estão quase todos aqui. E o NOESC, ele é coordenado pelo professor Dariva, pelo professor Gustavo e pelo professor Elton, que está aqui e lá atrás. Bem legal os professores. E aqui a professora Silva, ela coordena o laboratório L5. Eu gostaria de agradecer pela participação, né, do PEG, o RH, a UFRN. Aqui está alguns dos parceiros, né. Hoje eu também faço parte do Mavicom, que é um grupo de pesquisa em matemática aplicada à visão computacional. Sou convidado a trabalhar com eles. E as agências de fomento que possibilitam que a pesquisa ande no Brasil, né, que a gente possibilita a formação de recursos humanos. Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado a todos pela atenção. Estou à disposição. Espero não ter ultrapassado o tempo. Obrigado, Aislan. Não ultrapassou o tempo, inclusive vai sobrar algum tempinho para fazer algumas perguntas aqui para você. Eu inicialmente vou fazer uma pergunta e posteriormente eu abro para todos fazerem perguntas que tiverem interessados. Caso não dê tempo de todos fazerem pergunta, foi muito legal que você deixou o seu contato, aí a pessoa pode mandar um e-mail, espero que você responda, né, para que a gente continue esse contato. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Vocês desenvolveram um equipamento de bancada e depois de um determinado momento levaram para aplicação numa indústria. Quais foram os desafios dessa transição? Ótima pergunta. A todo momento que a gente estava passando pelo desenvolvimento do equipamento em bancada, a gente procurava entender como era que estava sendo o processo. Então, tinha uma comunicação constante entre os pesquisadores do laboratório e os engenheiros, a equipe técnica responsável da indústria. Então, as variáveis selecionadas, os arranjos de aplicação, elas foram pensadas justamente lá, o que estava acontecendo na indústria. No segundo momento, depois que todo o modelo estava pré-ajustado, digamos assim, existe a necessidade de a gente ter um momento de, digamos que, recalibração, não é recalibração, mas um momento de validação lá na indústria. A gente precisou ir lá na indústria, instalar as sondas, esse equipamento aqui que está na foto,
Ele é um equipamento de bancada, tá? É bem similar ao que eu apresentei aqui. Deixa eu pegar uma foto dele. É bem similar, só que para a indústria o equipamento ele é diferente. O princípio é o mesmo, mas o equipamento ele é diferente. Ele é um gabinete mais protegido, mas o resto é totalmente igual. Então, a única necessidade que teve foi fazer a correlação na indústria. Então, a gente precisou passar por um momento de coletar novos espectros para poder fazer nova validação. Então, tem esse timezinho de a gente estar coletando os espectros para poder validar na indústria. Essa foi a única etapa que não foi totalmente completa, porque a termoelétrica ela funciona sazonalmente, né? É preciso ter a solicitação da ANEEL para poder ativar as termoelétricas. E a ANEEL, primeiramente, ela vai ativando aos poucos, ela não ativa todas. Então, a última vez que a gente teve contato com a indústria, fizemos os testes lá na indústria, no relatório de P&D foi os testes feitos na indústria, mas não conseguimos terminar todo esse processo de validação porque a indústria não está em todo vapor, né? Porque não foi solicitado o funcionamento dela. Então, até o momento que ela está parada. Mas se ela tivesse em funcionamento, ela teria esse tempozinho de correlação, de validação novamente. Coletar novos espectros. Obrigado pela resposta e pela apresentação. Parabéns mais uma vez, né? Obrigado. Enfatizo que informação confiável em tempo real é o que todos precisam, né? Para a tomada de decisão. E eu abro para a pergunta dos demais participantes aqui do workshop. Estou sentindo o pessoal meio receoso de falar. Oswaldo, por favor. O pessoal está com vergonha. O pessoal está com vergonha, viu, Aislan? Eu quero te dar parabéns, assim, excelente mesmo, porque foi, assim, com chave de ouro mesmo a abertura, e agradecer o professor Anderson, né, que te recomendou. A gente tem uma colaboração já estabelecida entre o NUESC e o NUPEG, então você acabou agraciando a gente, né, assim, poxa, é uma semente muito boa que você apresentou, e eu queria fazer duas perguntinhas. Uma é que a caracterização feita com o NIR, né, desses sistemas emocionados, né, ela fica facilitada, né? Então, a primeira pergunta é assim, o quanto ela fica facilitada, e, em segundo lugar, é que a seleção das variáveis foi muito pertinente, né? Que você tem o tamanho de gota, a distribuição do tamanho de gota, a temperatura, a viscosidade e a densidade, né? Então, esses parâmetros são os principais, né? Como você menciona, a técnica de PCA. Então, a minha segunda dúvida é assim, com esses valores, excetuando o NIR, também é possível fazer um modelo de redes neurais, assim, para, pronto, avaliar o comportamento, avaliar a qualidade desse óleo, etc., né? Eu não sei se você entendeu minha pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Sobre esse óleo aqui, né, que é o óleo combustível, o que a indústria queria era justamente saber a qualidade desse óleo, né? O quanto de água ele tinha, por exemplo, né? Qual é o poder calorífero desse óleo. Se for a viscosidade também é um parâmetro bastante interessante, porque o óleo combustível, diferente de outros óleos, ele tem a propriedade de lubrificação dos motores, da parte interna. Então, além da queima, ele lubrifica a parte interna dos motores, né? Então, funciona da seguinte forma: a viscosidade tem que estar numa faixa viscosa o suficiente para gerar esse tipo de lubrificação, mas ela não pode ser muito viscosa, porque prejudica o transporte desse óleo. O poder calorífero também é outro, né? Porque aí ele consegue potencializar. Então, tudo em relação à qualidade do óleo, a qualidade depende muito do que a gente vai querer utilizar esse óleo, né? Qual é a finalidade desse óleo? Então, eu digo que sim, né? A gente consegue ter uma boa predição sobre a qualidade.
é bom, o fator de a gente querer responder se é bom ou ruim, se a gente quisesse obter um modelo de classificação, por exemplo, né? Modelo de classificação onde a resposta seria boa ou ruim, eu poderia fazer isso mediante parâmetros dessas variáveis aqui. Então, suponha que uma faixa entre 100 a 150 centistrokes é bom. Se o modelo conseguir predizer dentro da data, a resposta é sim. Se o modelo não predizer fora dessa faixa, é não. Então, dependendo do processo que a gente... Acho que para qualquer processo que a gente queira classificar como bom ou ruim o óleo, ou aceitável, bom ou ruim é relativo, né? Mas tipo, aceitável para o processo ou não aceitável para o processo, a gente consegue obter através das características físico-químicas aqui desse óleo, para explicação. A depender da aplicação, muda-se as características, né? As características mais evidentes. Eu acho que o mais importante, professor, é a gente saber selecionar as variáveis, né? Saber selecionar as variáveis é o que é mais interessante nos nossos modelos. Por exemplo, para esse dado aqui, para construir, eu analisei 36 amostras de óleo. Né? Era ao longo do período do meu doutorado, foram enviadas amostras, então foram, se eu não me engano, foram 36 amostras de óleo combustível. Então foram caracterizadas todas as 36 amostras de óleo combustível. Então a gente, depois da caracterização, a gente percebeu um padrão, né? Qual é o padrão que muda, qual é o padrão que mais influencia? São essas aqui. O que é que a indústria quer? Essas as mesmas que estão sendo influenciadas. Tudo bem, então está de acordo. Né? Então está de acordo a gente utilizar essas variáveis como predição, né? Variáveis para predição, para poder aferir se o óleo está de acordo com os parâmetros ou não. Respondi a sua pergunta, professor? Sim, perfeito. E como o professor Adilson falou, a qualidade dos dados, né, a parte sistemática, que vocês mediram sistematicamente várias amostras com esses recursos, garantem a confidência dos resultados. Agora, sim, a única coisa que você deixou de falar é o quanto ajudou unir, no caso acho que foi da estabilidade, né, de emulsões. Por exemplo, se eu fizer sem a análise do NIR, assim, qual a perda que a gente tem de qualidade nessa caracterização, entendeu? Sem e com. Entendi. Perdemos em torno de... Não vou saber afirmar assim em percentual, mas o que a gente analisa basicamente é isso aqui, professor. Quando a gente faz a análise com o NIR, né, o modelo todo completo, né, o NIR juntamente com modelos de redes neurais, sabe que tem vários erros associados. O que a gente analisa seria, esse padrão de erro aqui, cadê ele? Esse erro aqui, esse erro médio aqui. Digamos que a cada 100, acho que uma amostra ou duas amostras saem fora desse erro aqui. Né? O erro mais ou menos, sai desse erro, né? Mesma coisa para densidade e para teor de água. Entendi. No caso, a resposta, ela estoura desse erro aqui, no caso, entendeu? Agora ficou claro, entendi. Entendeu? A gente, mais ou menos, a gente tem um erro. Eu tenho um dado, eu fiz esse cálculo mais exato de percentual de erro empírica, né? Fiz um gráfico de resíduo, distribuição de erro de resíduo, só não tenho ele aqui pronto para dar, tá na minha tela. Não tem problema, agora ficou claro para mim. Claro? E, logicamente, que com essa caracterização você sabe indicar a estabilidade, no caso, né, do sistema e tudo mais. Perfeito. Olha, quero agradecer mais uma vez, agradecer ao professor Adilson também pela clareza, pela organização na condução e desejar um forte abraço aí para todos aí na UNIT, viu, aí em Sergipe, viu? E agradecer mais uma vez. Estamos juntos aí, viu? Beleza, professor. Qualquer coisa é só apontar que a gente resolve, ou pelo menos tentamos. Obrigado. Nós temos mais 3 minutos, eu acho que é possível fazer mais uma pergunta rapidamente, se alguém tiver, ou se ninguém tiver perguntas, a gente Tem uma pergunta continua. no chat, professor. Pode fazer, Catherine. Não, tá no chat. Foi o Vitor Juan. Ótimo.
e fez uma pergunta no chat. É do Vitor Juan, né? Isso. Aislan, eu vou fazer a pergunta aqui e aí você responde. Como você fez para gerenciar o erro advindo do modelo PCA inserido no erro de um outro modelo RNA? Sim. O erro do modelo PCA, porque o modelo PCA ele vai fazer uma transformação linear do conjunto de dados originais para outro conjunto de dados, que seria o conjunto das componentes principais. Então, o erro existente ali no conjunto ele não tem o mesmo sentido físico que o erro contido no conjunto das variáveis principais. Então, são coisas totalmente distintas. O que está no conjunto das componentes principais são apenas, o que a gente pode dizer de correlação, são apenas a variabilidade existente no conjunto original. Ou seja, em termos físicos, a gente leva a característica para o outro conjunto, com seus erros, com suas variabilidades, tudo. A gente leva a característica do comportamento dos dados. Lá no conjunto das componentes principais, a gente gera outro erro, que é o erro das componentes mesmo. São outras variáveis, são outras coisas, outro comportamento lá. Outras variáveis, tem outro sentido puramente matemático. Então aí a gente esquece o erro, a gente meio que ignora esse erro lá. E a gente avalia o erro no final do modelo. O erro de redes neurais também, existe erro aí em todo canto, existe uma propagação de erro constante aí, né? Tem erro da análise de Ni, obrigatoriamente, tem erro do objeto que a gente está analisando, ou seja, tem o erro do viscosímetro, erro do analisador de teor de água, que é o Call-Fisher. São erros aceitáveis para a literatura, né? São equipamentos de padrão regulamentado pela STM, mas ele contém erro. Então, existe uma propagação de erro constante aí, coisa. Mas o que a gente analisa, a gente se preocupa mais com o erro que o modelo está gerando. O que a gente tenta? A gente tenta minimizar o erro gerado no final do modelo. Então, essa é a nossa preocupação. É óbvio que vai chegar um momento que a gente não consegue minimizar. Então, a gente adota aquilo ali como erro que estabelecido. Olha, esse aqui, menos que isso, eu não consigo chegar no erro médio. Né? Mas é basicamente isso que a gente tem mais preocupação. Mais preocupação é no erro final. Por isso que a gente usa mais um algoritmo de machine learning de treinamento supervisionado, né? Ou seja, a gente oferece a resposta, compara a resposta do modelo com a resposta que a gente tem em mãos, uma resposta que seria a correta, né? E ou seja, essa resposta correta vem dos equipamentos analíticos regulamentados pela STM, né? O teor de água, Call-Fisher, viscosidade, o reômetro, densidade, densímetro, todos pela norma. Então a gente compara o erro do modelo com o erro que está estabelecido pela norma. Então é isso que a gente quer minimizar. Tá ótimo. Obrigado pelas explicações. Eu o convido a continuar no workshop e ver que muitos dos próximos trabalhos a serem apresentados têm uma relação direta com o que você menciona, né? Então, agora eu convido a Lidiane Carvalho para realizar a próxima apresentação do projeto de pesquisa dela. Então, Aislan, se você puder parar o compartilhamento, né? Agradeço mais uma vez sua participação e convido agora a Lidiane Carvalho para apresentar o projeto de pesquisa. Pelo que eu entendi, ela tem 20 minutos para apresentar e 10 minutos para arguição, tá bom? Lidiane, é com você. Boa tarde a todos. Professor, o senhor tem certeza desse tempo? Porque eu comentei com o professor Osvaldo ontem. Eu estou aqui com o antigo. Com a agenda antiga, mas então são 20 minutos, né? Então 15 minutos para você apresentar e 5 minutos para arguição, enquanto isso eu vou pegar a agenda nova, tá bom? Tá. Boa tarde a todos estão me escutando bem? Sim. Vou abrir aqui no PowerPoint. Estão enxergando a minha tela direitinho também, né? Ok. Boa tarde a todos, meu nome é Lidiane Rodrigues Carvalho, eu sou aluna de Engenharia Mecânica pela UFRN,
e bolsista do PRH NP 44, sob orientação do professor doutor Wallace Moreira Bessa. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que, como a gente pôde ver aqui hoje, a inteligência artificial é um campo que está se expandindo muito, inclusive entrando na área de controle e automação e permitindo a elaboração de temas de trabalho como o meu, que é o controle inteligente de força em atuadores eletrohidráulicos. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que foi desenvolvido nos últimos meses. Antes de tudo, eu queria recapitular o conceito dos atuadores eletrohidráulicos, que, como o próprio nome sugere, são dispositivos de atuação que combinam a velocidade da atuação elétrica com a elevada capacidade hidráulica. Isso faz com que eles apresentem características de suportar grandes cargas e de dispor de uma alta potência em relação ao tamanho, tendo a faixa de aplicações estendidas desde manipuladores robóticos até equipamentos aeroespaciais. Eles estão presentes em bastante áreas. Coloquei aqui também a participação na indústria do petróleo e gás, que pode ser encontrado na estrutura de ROVs, que são os veículos submarinos operados remotamente, utilizados na supervisão e manutenção de equipamentos relacionados à exploração do petróleo em grandes profundidades. Bom, embora os benefícios, o grande desafio desses atuadores está relacionado ao alto grau de não linearidade que eles apresentam, são sistemas altamente não lineares, têm incertezas em relação ao modelo, que é bastante simplificado quando comparado ao sistema físico real, e também, como todo sistema físico, inerente a possíveis perturbações do ambiente externo. Então, isso dificulta o desenvolvimento de controladores, e hoje em dia o ponto-chave para garantir a qualidade do processo industrial é você saber controlar a sua máquina, ou seja, fazer o que o comportamento do sistema venha a ser modificado para que ele retorne resultados requisitados e satisfatórios. Então, isso dificulta um pouco esse aspecto não linear do sistema, e daí surge o tema de controle inteligente. Como a gente pôde ver também aqui na apresentação, o controle inteligente, ele une características de predição, adaptação, aprendizado e robustez, e quando combinado aos atuadores eletrohidráulicos, apresenta bons resultados. Ele pode prever a dinâmica do sistema, se adaptar a ela, aprender e ser robusto contra as incertezas, automaticamente reparando quaisquer aspectos que sejam relacionados às não linearidades que possam degradar a performance do atuador. O parâmetro de controle do meu trabalho é a força exercida pelo esse atuador, e a categoria de controle é o problema de rastreamento de trajetória. Então, automaticamente, a gente vai querer que o nosso controle seja tal que faça o nosso atuador seguir uma trajetória de esforço. Referência. Bom, aqui entram algumas novidades, né, que eu não expliquei no último workshop, que é justamente como se dá esse controle inteligente para o atuador eletrohidráulico. Não só para esse atuador, mas para a maioria dos sistemas não lineares. Esse controle inteligente ele se dá pela união de uma estratégia de controle não linear com compensadores inteligentes. Primeiro, analisa-se essa técnica solo, caso também se deseje ver a evolução do desempenho do atuador quando comparado com somente essa técnica de controle não linear e os compensadores inteligentes que, com as características apontadas no slide anterior, alavancam, né, essa performance do sistema. Então, automaticamente, primeiramente, se desenvolve uma estratégia de controle não linear já consolidada, cuja estabilidade pode ser provada, e depois a combina com algoritmos de aprendizagem que possam reparar quaisquer aspectos que a técnica solo não pôde. Mas o que seria esse controle não linear, né, que foi o que nós desenvolvemos nos últimos meses? Eu coloquei algumas características. Como o próprio nome sugere, é um controlador para sistemas não lineares, então tem a capacidade de lidar com não linearidades, e algumas técnicas de controle não linear são robustas contra incertezas. Em relação aos controladores lineares, muito utilizados, muito famosos no século passado, eles têm uma implementação relativamente mais simples, o controle não linear, e também, às vezes, usando aparatos que tenham um custo menor do que com técnicas de controle linear. Além de tudo, eles aprimoram esses sistemas de controle convencional, e como nós sabemos que, na realidade, nenhum sistema ele é 100% linear, apenas em uma faixa limitada de operação, eles aumentam essa faixa de operação em tais sistemas, o controle não linear. Portanto, foi isso que aconteceu. Nos últimos meses, nós desenvolvemos a primeira estratégia de controle não linear, que foi a estratégia de linearização por realimentação. O nome pode ser um pouco sugestivo da gente pensar que essa técnica visa linearizar como técnicas convencionais de controle, mas não é bem assim. É uma técnica de controle não linear, que objetiva cancelar as não linearidades do sistema, fazendo que, por indução, esse sistema venha se comportar de modo linear em malha fechada. Alguns autores costumam dizer que é como se a gente estivesse deixando de lidar com um sistema complexo, tratando do seu modelo simplificado e que seja equivalente ao sistema complexo. Eu coloquei aqui apenas a explicação do que seria um sistema de controle em malha fechada, para quem nunca se deparou com esse termo. Um sistema de controle em malha fechada nada mais é do que
aquele onde a saída influencia diretamente na escolha da próxima entrada. Ou seja, há um laço de realimentação aqui, que não haveria se fosse em malha aberta, composto por sensores e transdutores que podem medir a saída e a levar por um caminho onde ela vai ser comparada com a referência introduzida no controlador. Nós queremos, o objetivo da pessoa que está realizando o controle é fazer com que essa saída, né, ela seja igual à referência. Portanto, gera-se um erro através dessa comparação e o controlador vai adequar a próxima entrada de modo a conseguir efetivar esse controle e fazer esse erro aí sempre estar tendendo a zero. A vantagem dessa técnica de linearização por realimentação é porque ela é fácil de implementar, ela é relativamente simples. Porém, a desvantagem é que, por trabalhar com cancelamento de termos, necessita-se que os parâmetros de gestão da linearidade do sistema sejam bem conhecidos para que se programe esse controlador. Bom, portanto, a metodologia nesses últimos meses considerou primeiramente a modelagem matemática do sistema, seguida pela implementação da técnica de controle e, por último, a realização das simulações numéricas. A modelagem matemática, ela nada mais é do que um conjunto de equações que sejam capazes de elucidar o comportamento dinâmico do nosso sistema ao longo do tempo. Basicamente, você vai baseado nas leis de Newton e também, nesse caso, como nós estamos trabalhando com o fluido, nas leis da continuidade, gerar uma equação, né, descrever matematicamente o comportamento do sistema e ver como ele está atuando ao longo do tempo. E o modelo considerado já foi estudado pelo orientador do trabalho, que considerava um cilindro de duplação, uma válvula proporcional e um sistema de carregamento variável, massa, mola e amortecedor. Como eu falei, foi primeiramente analisado em relação à segunda lei de Newton e também atribuídos volumes de controle, onde se passava esse fluxo de fluido para aplicar a lei da continuidade. Eram muitas equações, gente, eu não pude colocar todas aqui, mas eu coloquei a final, que é uma equação diferencial de terceira ordem, é ela que descreve o comportamento dinâmico do nosso sistema. Vou mostrar aqui que ela está englobando, né, que é o vetor com os parâmetros do atuador eletro-hidráulico. Aí pode pensar, quais parâmetros? Parâmetros como volume, massa específica do fluido, massa total, coeficientes específicos. Esse X, que é o vetor de estados do sistema, né, as derivadas da nossa posição, aceleração, posição, velocidade e aceleração. O B, que é o ganho do controlador. O, que é a entrada do sistema, né, a tensão de controle aplicada à válvula. E aqui estamos subtraindo uma zona morta, que é uma não linearidade inerente aos sistemas eletro-hidráulicos, ela já é bastante estudada, também foi considerado o modelo dessa não linearidade proposto pelo orientador do trabalho. E essa zona morta, ela nada mais é do que uma região da tensão de controle que não provoca deslocamento efetivo da válvula devido à sobreposição do carretel no orifício onde passa o fluxo. Então, automaticamente, o atuador não vai se movimentar, e é uma não linearidade que pode, com certeza, degradar a performance do nosso sistema ao longo do tempo. Aqui eu coloquei um resumo de como seria essa linearização por realimentação. Algebricamente também não pude colocar tudo, mas vou dar uma explicadinha. Basicamente, nós consideramos um sistema não linear que varia com o tempo, assim como o atuador eletro-hidráulico, e para um problema de rastreamento de trajetória, nós assumimos que há um vetor referência de estados desejados, que é esse XT, e que também X, que são os estados reais, possam ser medidos. Automaticamente, esse controle deve ser tal que a diferença entre esses dois termos tenda a zero, enquanto o tempo tende ao infinito, né? Essa diferença sendo chamada de erro. Bom, isso vai acontecer caso a lei de controle ela seja implementada dessa maneira. Se vocês também tiverem interesse depois de voltar ao slide e ver para onde foi cada termo, tudo é referente à modelagem matemática do sistema, apenas em função da entrada. E esse K aqui, ele entra como o critério de estabilidade. Uma vez que esse K, com os índices dos números naturais, ele for ser parte dos coeficientes do polinômio de Hurwitz, ou seja, o polinômio que apresenta todas as raízes contidas na metade esquerda do plano complexo, sendo toda a parte real da raiz negativa, então nós vamos dizer que esse sistema, sim, ele é estável e que o seu erro está convergindo a zero à medida que o tempo se aproxima do infinito. Bom, o polinômio ele pode ser obtido a partir da equação característica associada à equação diferencial de terceira ordem, em função de K e do vetor de erro. Esse K aqui, esse vetor que abrange esses coeficientes aqui, que também coincide de números naturais, pode ser achado através do binômio de Newton, e lambda é uma constante estritamente positiva que vai depender aí de quem está realizando o controle. A pessoa que está implementando a técnica vai ver qual retorna o melhor resultado. Esse lambda ele também pode representar a velocidade de convergência desse erro a zero. Então a gente pode pensar que quanto maior o lambda, melhor vai ser o resultado. Mas não é bem assim, porque quanto maior o valor desse parâmetro, mais as chances de ocorrer também o efeito de shattering, que são oscilações constantes que prejudicam a vida útil dos equipamentos do sistema, e, portanto, nós não queremos que aconteça. Bom, mediante a descrição da técnica, foi implementada essa lei aqui, que vocês podem ver.
E agora eu vou mostrar quais foram os resultados. Primeiro eu quero só fazer algumas considerações, né? A primeira é que todas as simulações elas foram realizadas na linguagem C. Simulação numérica, como o próprio nome já diz, nada mais é do que você simular algo e ter resultados de números numéricos. No meu caso, eu plotei para a gente ver graficamente. E é muito utilizada para não gerar problema de você testar uma técnica de controle já no modelo real, ou também quando não há disponibilidade do mesmo. A equação diferencial do sistema, que era de terceira ordem, foi solucionada pelo método de Range-Kutta de quarta ordem. E a escolha do lambda, como eu falei, a gente foi testando vários valores e viu que o de 30 era o que retornava o melhor resultado. O vetor de estados iniciais, ele era nulo, todos os estados em zero. E o critério de força primeiramente utilizado foi a aceleração vezes a massa total, que era 250 kg. Mas, conversando com o orientador do trabalho, nós também pretendemos fazer uma mudança, fazendo com que essa força ela seja obtida através da posição e não da aceleração, porque talvez se caracteriza como uma alternativa mais adequada. Mas, portanto, como aqui foi a aceleração, a trajetória senoidal ela foi imposta a esse estado, né, que era a aceleração. Essa é a equação da ON, com amplitude de 0,05, a frequência angular de 0,5 e o offset, que mostrava em que lugar a onda começava em Y, era zero. Bom, o tempo de simulação ele limitou-se a 50 segundos e esses foram os gráficos gerados. O primeiro diz respeito à força, o segundo ao erro e o último é o esforço de controle, né? A força em Newton, o erro também, e o esforço de controle, o Z em volts. Bom, primeiramente a gente pode ver que o controle fez com que o atuador ele convergisse para a trajetória de referência em menos de um segundo, foi bem rápido, havendo apenas uma divergência aqui que pode ser atribuída à quebra da inércia, porém houveram também oscilações frequentes, se dá um zoom vai poder ver que é uma oscilação, que como o sistema é completamente complexo e não linear, não dá para se saber ao certo onde foi originado. Porém, como essa técnica já falada anteriormente não é adequada a sistemas onde não se conhece todos os parâmetros ou com altas não linearidades, talvez ela não seja a mais adequada para o atuador eletrohidráulico, visto que a gente trabalha com um modelo simplificado e com um dispositivo completamente não linear. E por causa disso, agora, objetiva-se desenvolver técnicas de controle que sejam mais robustas contra as incertezas e não saindo do palco do trabalho e começar o desenvolvimento dos algoritmos de inteligência. Esses algoritmos agora vão ser aliados a essas técnicas de controle não linear desenvolvidas e nós pretendemos ver um avanço no desempenho, até para quando for a parte real, experimental, onde nós vamos inserir esse controle no Arduino, né, como já explanaram anteriormente, que o atuador venha apresentar a sua melhor performance. Então, eu coloquei aqui os objetivos que eu acabei de citar, que é o aprimoramento da técnica apresentada, a implementação de estratégias de controle não linear mais robustas e o desenvolvimento de algoritmos de aprendizagem e junção dos mesmos às técnicas elaboradas. Já estamos estudando esses dois últimos passos. Uma técnica de controle não linear mais robusta seria o controle por modos deslizantes e os algoritmos de aprendizagem, como foi visto aqui, poderiam ser redes neurais ou algoritmos de inferência. Existem bastante possibilidades. Eu queria agradecer à ANP, Agência Nacional do Petróleo, a FIN, minha universidade, a FINEP e ao Laboratório de Manufatura. Muito obrigada. Obrigado, Lidiane. Você fala bem rápido, deu para passar bastante coisa nesse período, né? Então, eu entendi, veja se eu estou equivocado, que um dos próximos passos é a integração do modelo matemático com o controle experimental, é isso? Isso, na verdade, nós realizamos essa simulação, o controle não linear, já com o modelo matemático, ok? Nós vamos mudar agora o controle não linear, vamos testar uma estratégia mais robusta, e depois vamos desenvolver os algoritmos de aprendizagem para serem inseridos já nesses códigos, que é o controle não linear com a modelagem. Ótimo. Parabéns pela apresentação. Eu abro aqui para uma pergunta, nós temos 3 minutos ainda, e os interessados podem arguir. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, Lidiane, eu acho que as pessoas vão mandar todas as perguntas por e-mail para você, né? Oswaldo, Pode mandar, sem problema. tem algum comentário? Obrigado, Adilson. Assim, parabenizar a Lidiane, porque ela tem sido muito atenta, muito assim disciplinada, dedicada para fazer o trabalho. A gente sabe esse período de pandemia
dificulta muito o trabalho experimental, mesmo assim ela conseguiu, a gente vê nitidamente avançar, então a gente fica muito confortável. E como foi falado, tem muito a ver com a palestra e tem também muito a ver com a engenharia moderna, né? Isso de conseguir traduzir em modelos matemáticos que possam ser aplicados na vida real e nessa parte que você está fazendo junto com o professor Wallace. Parabéns, viu? Muito obrigada, professor. E desenrolada na apresentação, viu? Parabéns. Muito Obrigada. Desenrolada mesmo. Costumam reclamar que eu falo muito rápido. Mas... Não, você falou, olha, você falou da maneira de quem está dominando o assunto. Então falou rápido, mas com firmeza. Tá certo? Obrigada, meu professor. Tá bom? Valeu. Wallace, por favor. Bom, boa tarde a todos, em primeiro lugar. E gostaria só de dar meus parabéns à Lidiane também. Realmente, o que foi observado, né, o que Afonso acabou de comentar, a Lidiane transmite realmente muita segurança quando ela fala, porque ela realmente tem segurança sobre o que ela está falando. E, mais uma vez, eu queria reiterar aquilo que eu já disse na última apresentação dela, né? O trabalho está andando muito bem, principalmente pelos méritos dela, porque ela se enquadra dentro daquele tipo de orientando que, para mim, é o orientando ideal, aquele que cobra o orientador pela orientação, né? Ou seja, em vez do orientador ficar cobrando o aluno, o orientando para que ele desenvolva o trabalho, não, é o contrário, né? É assim que eu gosto. A Lidiane me cobra por orientação, mas ela trabalha de maneira bastante independente, é muito fácil, né? A gente conversa, eu passo material para ela, desenvolve e anda com as próprias pernas, tem bastante autonomia, isso me deixa muito satisfeito com o andamento do trabalho dela. E com relação ao que ela comentou, né, agora um aspecto mais técnico, ela fez uma primeira abordagem na qual ela considerava o controle principalmente do efeito inercial, né? Ou seja, tanto que ela coloca como desejado, como sendo o produto da massa vezes a aceleração dessa própria massa, né? Então, ou seja, controlando o efeito inercial do atuador. A gente vai fazer uma alternativa, né, que no meu ponto de vista seria até o mais adequado, controlar realmente a força exercida pela mola, né, pelo efeito elástico. E acho que, inclusive, junto com essa técnica que ela vai implementar em conjunto, que seria muito provavelmente redes neurais, esse é o próximo passo, avaliar também as possibilidades, os tipos de algoritmos, junto com a técnica de redes neurais, acredito eu que vai trazer bons resultados, para aí sim, só complementando o que a Dilson disse, né, depois de fazer toda essa avaliação numericamente, que a gente vê que o algoritmo ele tem potencial, aí a gente vai levar isso para a planta, para o experimento que a gente tem lá no laboratório de manufatura. Tá certo? Parabéns, Lidiane, e obrigado aí ao PRH também por ter dado esse suporte ao trabalho da Lidiane. Obrigada, gente. Obrigada, professor. Obrigado. Eu vou pedir para a Lidiane interromper a apresentação, né, para que a Stephanie Moraes apresente o segundo trabalho, intitulado Instrumentação e Controle de Manipulador Flexível destinado à indústria de petróleo e gás. Stefane, é com você. Boa tarde a todos. Vou colocar aqui para apresentar. Boa tarde a todos, meu nome é Stephanie Gomes de Moraes e hoje eu vou dar continuidade ao meu trabalho intitulado Instrumentação e Controle de Manipulador Flexível destinado à indústria do petróleo e gás. Esse trabalho ele é orientado pelo professor Adilson José de Oliveira e é co-orientado pela professora Kelly Caliane Rego da Paz. Esse trabalho ele é realizado no Laboratório de Manufatura do Departamento de Engenharia Mecânica. Bom, o processo de automação da indústria do petróleo e gás, ele promove um aumento na taxa de produção, gerando um menor custo e a realização de atividades com maior segurança.
Atividades que podem ser desenvolvidas por manipuladores robóticos, elas envolvem tarefas como tarefas pesadas, com cargas pesadas, né? Atividades de alta precisão e atividades que podem associar também essas duas atividades e outras que podem ser citadas. Um manipulador robótico, ele é caracterizado pela associação do sistema mecânico ao sistema de controle. O sistema mecânico, ele é caracterizado por um conjunto de corpos rígidos associados, unidos, né, através de articulações. Já o sistema de controle, ele é caracterizado pela associação de um microcontrolador com transdutores. Existem dois tipos de manipuladores robóticos, de acordo com a literatura, né? Os rígidos e os flexíveis. Os rígidos, eles são caracterizados pela elevada capacidade de carga, baixa velocidade operacional e elevado consumo energético. Já os flexíveis, eles são caracterizados pela elevada velocidade de manipulação, baixa potência demandada e elevada elasticidade. Um dos grandes desafios dos manipuladores flexíveis é com relação ao controle desses manipuladores, diante das dificuldades de controle devido às suas deformações mecânicas. No setor de exploração de petróleo e gás, esses manipuladores, em geral, eles estão muito presentes em locais de difícil acesso, como em locais com grandes profundidades ou em locais com atmosfera contaminada. Eles também estão muito associados a veículos submarinos ou a veículos terrestres que podem ser operados remotamente. Bom, o objetivo desse trabalho é aumentar o número de graus de liberdade do manipulador desenvolvido por Porto. E, além disso, gerenciar os 2 graus de liberdade, né, a operação dos 2 graus de liberdade ao mesmo tempo, criando um novo sistema de controle e um novo sistema de transferência de potência. Como a gente viu, para que um manipulador ele funcione adequadamente, é necessário de um controle, né, um controle viável para esse manipulador. E um motor DC, ele está muito presente nos manipuladores, no funcionamento dos manipuladores. Para a realização desse controle, a gente utiliza um software, né? E um dos softwares que pretendemos utilizar para a realização desse controle é o LabVIEW, que ele é um ambiente de programação gráfica. E o LabVIEW, ele é uma ferramenta de software da National Instruments. E a integração de equipamentos de hardware e software de uma mesma empresa, da National, um exemplo, a National, né, a integração mais simples, né, do hardware com o software, e também isso evita possíveis incompatibilidades entre o hardware e o software. Como sabemos, um motor DC ele rotaciona no sentido horário ou anti-horário. Isso varia de acordo com a polaridade da sua tensão. Para a realização, né, da configuração da rotação desse motor, com relação à entrada e à saída, a gente pode utilizar, né, ter o artifício do encoder, né, que ele pode realizar esse auxílio. A gente também necessita do controle, né, na direção da rotação do motor, e é aí que entra o driver de ponte H. Também é necessário de um sistema de aquisição de dados para esse controle para poder que haja a conversão de sinais de entrada e de saída, né, de processamento. E esses 4 equipamentos que eu citei, o motor, o encoder, o sistema de aquisição de dados e o driver, eles foram utilizados por Tan et al. Para a realização de um controle bem simples de um motor DC no LabVIEW.
E esse aí é um exemplo, né? Um dos controles que foi realizado pelo autor. Aqui a gente pode ver o painel frontal, que ele é uma interface que fala diretamente com o usuário, né? O usuário pode ver o que está acontecendo. E aqui a gente mostra o diagrama de blocos desse controle, né? Vale salientar que o diagrama de blocos ele é responsável pelo código desse controle. Como eu havia falado, esse trabalho ele é realizado no Laboratório de Manufatura do Departamento de Engenharia Mecânica e ele está dividido em 5 fases: em revisão de literatura, em projeto conceitual e mecânico, manufatura e montagem, desenvolvimento de hardware e de software para controle e dos testes funcionais. As atividades que a gente desenvolveu ao longo desse segundo semestre foram baseadas na revisão de literatura, que é muito voltada para o lado do controle dos motores DC, como vocês podem ter visto, e também na teoria de controle. Também finalizamos, né, o projeto conceitual e mecânico detalhado, e também fizemos a especificação técnica de componentes para a realização da compra. O projeto conceitual e mecânico detalhado foi baseado no desenvolvimento dos desenhos e das especificações técnicas do projeto conceitual. A realização desses desenhos e da modelagem foi feita no software Creo Parametric na versão acadêmica. Essa imagem que eu estou mostrando agora, ela é do projeto desenvolvido por Porto, que é o nosso projeto base. Esse motor DC, ele é responsável, o movimento, né, do eixo desse motor, ele faz com que esse elo flexível, né, esse braço flexível, ele rotacione 360 graus. Já a presença do acelerômetro e do encoder incremental é para a aquisição de dados, né, que iremos precisar para ver a eficácia desse manipulador. Como vocês podem ver, esse é a proposta do nosso projeto conceitual. A pretensão desse projeto é a realização de um sistema de 2 graus de liberdade, né, que realiza os movimentos tanto de rotação como de translação. Esse projeto ele reaproveita alguns dos componentes que Porto utilizou, como o braço flexível, a estrutura de suporte, a placa de suporte, o motor DC que está na base, né? O rolamento axial de esfera aqui também está na base dessa estrutura. Mas também a gente procurou fazer um novo sistema, né? Um novo sistema interno, que a utilização dessas chavetas e dessa bucha, o conjunto, né, das chavetas, da bucha e desse eixo, ela auxilia na transferência do torque. Esse movimento axial, né, esse movimento que é de translação, né, que a pretensão é que esse sistema ele suba ou desça, ela pode ser realizada pela associação de uma engrenagem com a cremalheira e um motor DC. O motor DC ele vai rotacionar, fazendo com que a engrenagem ao mesmo tempo rotacione e movimente essa cremalheira. Esse motor DC ele apresenta um torque de 1,4 newtons-metro. E a engrenagem, ela apresenta 20 dentes, já a cremalheira apresenta 17 dentes, e ambos possuem o mesmo módulo e o mesmo ângulo de pressão, que é o módulo 1 e o ângulo de pressão de 20 graus. Diante dessas diferenças, né, porque existe uma diferença entre o furo central da engrenagem e o eixo desse motor DC, né, que vale salientar que é um motor DC com encoder, como a gente viu,
no exemplo utilizado por TAM, que ele utilizou um motor DC já acoplado com um encoder para facilitar, né, não ter tantos equipamentos, já facilitar ter as duas coisas em uma só. Já para facilitar também essa aquisição de dados. Enfim, a diferença entre esse furo central da engrenagem e o eixo do motor, né, porque existe uma diferença nos diâmetros. E a gente precisou fazer algo para que auxiliasse, né, nessa rotação dessa engrenagem. E a gente teve a ideia de colocar um apoio que vai acoplado aqui dentro, não sei se conseguem ver, vai acoplado entre a engrenagem e entre o eixo do motor, né, o furo da engrenagem e o eixo do motor. E também a gente precisou criar um suporte de apoio para que esse motor ele ficasse fixado. Além disso, também criamos um outro apoio para que houvesse essa rotação da engrenagem. A fixação, né, da capa, que a capa ela auxilia na guia, né, para essa cremalheira, para que essa cremalheira faça o seu movimento de translação. Essa fixação da capa ela é através de 4 parafusos, né, equidistantes, que eles percorrem desde a superfície da capa até a base de rolamento. Esse parafuso é um M4 por 0,7 milímetros. E para que esse sistema todinho não se desmonte, né, para que a cremalheira e o eixo ele não se desmonte na sua máxima extensão, a gente vai fixar um parafuso que percorre a cremalheira e até esse eixo. A presença dessa chaveta, né, entre o eixo do motor da base e o rolamento axial de esferas, ela sana os problemas de folgas que foi relatado por Porto. Uma das características desse sistema, como eu havia falado, é essa translação, né? Esse deslocamento da cremalheira. Então, o que a gente pretendeu foi colocar um fluxo, uma distância, né, de 50 milímetros, agora me fugiu a palavra. Curso, isso, exatamente. Curso, obrigada, professor. Um curso de 50 milímetros para esse sistema. Como vocês podem ver, a gente desenvolveu alguns uns desenhos para a manufatura, né, desse sistema. Esse é um dos desenhos que a gente fez. Esse é o desenho do conjunto na sua máxima extensão, no seu curso máximo. E alguns são outros dispositivos, né, outros equipamentos que vamos fazer a manufatura. Como vimos, as atividades que foram realizadas nesse semestre foi o desenvolvimento de uma fundamentação teórica para o controle de motores DC, né, no LabVIEW, assim como teorias de controle também. Tivemos a conclusão do projeto conceitual e a elaboração do projeto mecânico detalhado. Também fizemos a especificação técnica de alguns dos componentes que vão ser realizados à compra, né, que foram realizados à compra, que foram o motor DC com encoder, o drive de ponte H, o rolamento axial de esferas e a engrenagem.
Por fim, eu quero agradecer ao FRN, ao FINEP, à ANP e ao Laboratório de Manufatura por fazer esse trabalho ser possível. Obrigada. Obrigado, Stephanie, pela apresentação. Passou um pouquinho do tempo, mas ainda está no limite. Mas vamos lá. Perguntas do pessoal? Eu acho que semelhante, professor Adilson, a Lidiane, né, que são amigas, a Stephanie e a Lidiane, né, a gente percebe aí a dedicação e essa parte administrativa, inclusive, elas já estão participando, né, por exemplo, a Stephanie pediu um material bem especificado para a gente poder se comunicar com a FINEP, com a FUNPEC, né, com a parte do fornecedor. Então eu vejo assim também um parque de equipamentos que vocês dispõem muito atual, né? Eu acho que isso favorece bastante a qualidade do trabalho, tá certo? E a geração do professor Adilson também é moderna também, né? Ele tem assim, ele é mais disposto, né? Mais jovem. Muito bem, viu? Parabéns, viu? O grupo, eu estou muito confortável pelos dois trabalhos apresentados. Eu acho que é procurar fazer uma revisão agora do relatório, não é? Para poder enviar, nós temos que submeter isso até o dia 25, dia 31 tem que enviar. Então, tá excelente. Muito obrigado, viu, Stephanie? Nada, obrigado, senhor. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Stephanie. Bom, como nós estamos em cima do horário, se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar diretamente. A Stephanie pode voltar lá para o slide inicial, e que tem o e-mail dela, e aí pode anotar e mandar diretamente para o e-mail dela, para que nós possamos, né, dar continuidade às apresentações, né? Então, eu vou pedir a gentileza da Stephanie interromper o compartilhamento para que o Gladson possa apresentar o trabalho intitulado Avaliação do Desempenho de Parques Eólicos, considerando a erosão por chuva. Gladson, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Não sei se está dando aqui para ver minha tela. Certo. Assim. Né? Pois bem. Dá para ver o slide, né? Ainda não estou vendo o slide, Gladson. Dá para ver a câmera, o seu... Dá para me ver, né? Isso. Eu estou tentando aqui apresentar pelo computador, está acontecendo algum erro, mas eu vou fazer o seguinte. Qualquer coisa eu posso apresentar pelo celular, se não houver problema para os professores. Ele tem compartilhamento de tela também. O que você quiser. Perfeito. Apresentar pelo celular, que é mais prático. Estão conseguindo ver? Sim. Sim, agora sim. Perfeito, estamos vendo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu me chamo Gladson. Esse é meu trabalho, avaliação do desempenho de parques eólicos, considerando a erosão por chuva. Sou orientado pelo professor Adilson e tenho como co-orientador o professor Antônio. Sou estudante de engenharia mecânica do departamento da UFRN, e o laboratório em que tenho à disposição para pesquisa é o Laboratório de Energia Eólica do CT Gás e Energias Renováveis. Abaixo está o meu e-mail para esclarecimento de qualquer dúvida, e vou seguir a apresentação. A introdução, basicamente, gostaria de aqui tratar do objetivo e da relevância do tema. O objetivo do tema é avaliar o potencial de degradação da pá de um aerogerador, de uma pá eólica, nas regiões de operação de parques eólicos do Brasil, a fim da gente entender quais são as regiões críticas em que podem provocar maior erosão nas pás eólicas. E o trabalho ele tem uma grande relevância
porque segundo, né, os dados da Eólica, a energia eólica no Brasil hoje possui 660 usinas e tem uma capacidade de geração de 17 gigawatts. Com essa crescente da energia eólica, é necessário, né, a gente ter sempre estudos que possam ajudar a aprimorar a sua geração, né? E esse trabalho ele tem essa relevância no que tange à indústria das pás eólicas, construção de pás eólicas, né, fabricação, o controle da manutenção de um parque eólico e a geração de energia do parque, né? Bom, esses são os danos causados no bordo de fuga de uma pá de um aerogerador, né, em contato com a chuva. Então vocês podem ver que os danos eles são bastante acentuados e eles podem provocar assim, uma perda de desempenho tamanha. Basicamente eles podem onerar a manutenção, prejudicar a eficiência aerodinâmica, o desempenho aerodinâmico da pá eólica, né? E por fim isso culmina em diminuir a produção de energia do aerogerador, que aumenta mais o arrasto do aerogerador. A pesquisa tem como metodologia as seguintes etapas, né? Revisão bibliográfica, levantamento de dados pluviométricos dos parques eólicos, projeto CAD da máquina para teste de Ray Erosion, simulações multifísicas utilizando o projeto CAD da máquina e a construção, por fim, né, a construção da máquina. O levantamento dos dados pluviométricos ele tem por objetivo identificar quais são as regiões críticas, né, para poder atender melhor às necessidades de cada região, a criação de um banco de dados. Esse banco de dados pluviométricos ele pode ser de grande utilidade para contribuir, por fim, com a indústria eólica como um todo. Esse é o projeto da máquina. Esse projeto ele foi tirado da norma ASTM G73 e basicamente no que consiste o teste de erosão por chuva. A gente pega o corpo de prova da pá eólica e coloca ele nesse braço giratório e põe ele para girar nesse tanque. Em um determinado ponto desse ciclo de giro, vai ter água fluindo ali, simulando a situação de uma chuva. E aí, nesse ponto, o corpo de prova, ele entra em contato com a chuva, né? Ele tem um choque ali e com isso a gente simula essa situação do bordo de fuga atingindo as gotas de chuva. Uma outra coisa que é interessante salientar nesse teste é que o tanque ele tem uma bomba de vácuo, né, para impedir que a temperatura no interior do tanque se eleve, o que pode atrapalhar a simulação, o teste como um todo, né? E a bomba de vácuo ele garante a proximidade com a simulação multifísica. Basicamente, só mais um ponto que eu queria acrescentar sobre o procedimento de testes, né? O corpo de prova ele vai tendo contato com a água e aí, com um determinado momento, ele vai perdendo massa, né? Então, o teste ele é paralisado periodicamente para fazer a limpeza do corpo de prova com muito cuidado. E aí a gente vai medir a massa do corpo de prova, isso vai para anotação, depois ela é submetida de novo ao teste, até que seja demonstrado um padrão de erosão. A simulação multifísica ela consiste em CFD, que simula o comportamento do fluido, e também tem a contribuição da análise de método dos elementos finitos. Então a gente consegue com isso simular o contato, o choque da gota de chuva com o bordo de ataque, como está aí demonstrado. A simulação ela garante que a pesquisa ela tenha know-how, o projeto ele pode ter aprimoramento a partir disso, e por fim o projeto tem validação para a operação, o que empodera e agrega valor à nossa pesquisa. Resultados e discussões. A pesquisa, com isso, ela visa identificar, né, quais são as regiões críticas e para atender, né, as necessidades dessas regiões de operação de parques eólicos,
E, por fim, também testar os materiais de revestimento, material fibroso da pá e do revestimento dessa pá, para entender, nas situações que a gente vai simular no teste, a sua qualidade de resistir ao impacto da chuva. Quero agradecer aqui ao FRN, à FINEP, à ANP e ao CT Gás Energias Renováveis. A todos, meu muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Gladson. Nós vamos começar agora com a arguição. Por favor, a pessoal presente no workshop pode arguir o Gladson. Gladson, foi curtinho esse negócio. Como é que tá a situação lá com o Antônio, lá no CT Gás? Você tá no laboratório já, normal, tudinho? Não, professor, por hora a gente está na parte da revisão bibliográfica e eu estou já começando a fazer alguns esboços em CAD do tanque, né? Mas isso ainda está na parte mais que eu posso fazer em casa, posso dar conta dessa etapa em casa. A intenção é que esse semestre a gente já possa atuar no CT Gás para poder desenvolver algo que possa permitir uma evolução maior da pesquisa. Certo. Eu sei que, para todos que não sabem, o Gladys teve um problema, a gente tentou sanar, eu acredito que esteja caminhando. O novo orientador agora é Adilson, não é isso? E eu acredito que o CTH está fechado. Sabe dizer se o laboratório, esse que você vai trabalhar, está fechado? Creio que não. Eu não tenho bem certeza, professor, mas... Você tem entrado em contato com o Antônio? Sim, tenho entrado em contato com ele, sim. A gente tem conversado, mas a gente está mais na parte da revisão bibliográfica, né, como eu falei. Certo. Não, tudo bem. Ok, então. Obrigado, Afonso. Oswaldo, quer fazer algum comentário? Humberto, Caterine? Esse assunto de energia eólica não estava no escopo do nosso programa, mas desde que nós começamos os seminários, né, no ano passado, a gente teve a palestra do próprio diretor da ANP, e ele falou sobre essa questão da transição energética, e justamente o Rio Grande do Norte, ele entra no país como o primeiro produtor. Talvez no futuro próximo já vai migrar para a Bahia, mas hoje nós somos, se não estou em erro, hoje nós somos o primeiro produtor. E então, não é escopo do nosso programa, mas excepcionalmente está muito bem enquadrado. Então, assim como o professor Afonso mencionou, Gladson, é muito importante, e o próprio professor Wallace, eu acho que, tanto o professor Afonso sempre fala isso, para o bolsista, né, para o aluno pesquisador, procurar o orientador. Eu ia comentar isso, a gente estava com o tempo meio apertado, não foi, professor Adilson? Mas eu acho que isso é um assunto muito, muito importante a gente destacar. Então, você, Gladys, você precisa encontrar espaço, cavar espaço com o teu orientador lá no CT Gás, que é uma coisa que está dentro do escopo do PRH, que a gente quer o máximo de contato profissional, do profissional com a academia, ou seja, através do aluno. Então isso é um assunto que está bem enquadrado. Agora, depende muito do aluno de procurar, né? Por exemplo, a Stephanie especificou o material que ela precisava, a gente faz a requisição, a gente faz nossa parte, mas depende muito. Eu acho que a variável, como nós tivemos o palestrante Aislan hoje, uma das variáveis principais é a motivação, o interesse, e deu para perceber que você se enquadrou. Eu comentei com o professor Afonso, você está motivado, né? Você está bem,
mas eu ainda peço para você, agora que nós começamos a vacinação e tudo, tem perspectivas otimistas, né? Então, para procurar entrar no laboratório, né? Nós já estamos entrando no primeiro ano do programa, então isso é uma recomendação forte, aproveitando o tempinho que sobrou antes do nosso intervalo. Então, obrigado. Corroboro exatamente o que o professor Oswaldo falou. Você teve, como foi dito, você teve o problema da passagem da primeira orientação para agora, lógico que teve, mas você vai ficar nos devendo um esforço bem maior agora nesse primeiro semestre de 2021. Professor. E também aproveita, isso vale para todos, né, os bolsistas do PRH, né, aproveitar esse momento agora para escrever o relatório, né? Então nós estamos como se estivéssemos engatando a primeira através do workshop para logo em seguida terminar o relatório para a semana que vem, né, atualizado, você já tem eles prontos, tá certo? Mas é muito importante essa inclusão do que foi feito de agosto para cá, que se passaram 5 meses. Então a gente sabe que foram 5 meses também de pandemia, né? Ninguém aqui quer ficar cobrando, introduzindo um clima de cobrança, mas de fato nós temos que prestar contas, né? De fato nós temos que publicar, como nós estamos publicando nossos trabalhos, tá certo? Apesar de todo o isolamento, de toda a situação, né? Então acho que isso é uma coisa comum a todo o Brasil, né? Todo mundo, na verdade. Então é lutar. Então eu queria agora agradecer o professor Adilson, não sei se o professor Adilson quer comentar mais alguma coisa, agradecer muito a ele. Eu queria fazer um comentário, né? Eu espero o que o professor Wallace mencionou, que os estudantes façam esse papel de correr atrás das soluções. Se eles ficarem esperando, sentados, não vai acontecer nada, né? Então, e eu queria puxar um pouco a orelha do Gladson também, como os demais também fizeram, porque na orientação passada ele entrou em mais contato comigo do que nesse período, né, quando ele tinha problema com outro orientador. Então, eu espero ver mais contatos dele comigo. Não, óbvio que o principal contato dele é com o Antônio para definir questões de projeto, né, de pesquisa, mas ele precisa mostrar para que veio, né? No último relatório e a apresentação do workshop, ele fez muitas reclamações, mas agora é a nossa hora de cobrar também, né? Nós queremos ver do que ele é capaz. Então, eu estou esperando essas questões também. Muito obrigado, Gladson, e nós vamos fazer uma rápida interrupção, voltamos às 4h10 para a continuação da apresentação com o Wellin, tá? Então, nós vamos fazer um intervalinho para tomar uma água e já voltamos, tá bom? Até mais.